Olá, empreendedoras! Voltamos com mais uma aulinha, mais um meetzinho gravado aqui, mais um vídeo falando sobre gestão, a parte básica da gestão, como prometido, a continuidade. A aulinha anterior, o vídeo anterior, a prof gosta de falar que está dando aulinha, né? No vídeo anterior falava sobre gestão e tudo que a gente faz, que é gestão, e sobre os recursos que a gente administra dentro dos nossos negócios. Hoje, nós vamos falar sobre funções administrativas. Hoje, 15 de abril, sim, ficamos um mês e meio sem aulinha, mas tivemos atividades no grupo no meio tempo. Hoje a gente segue e na sequência teremos muito mais coisas, aguardem, tá? O movimento retoma a partir de agora. Depois dessa pausa um tanto forçada, vida de mãe, né? E mulher nos seus múltiplos papéis, mais bem justificado que isso, impossível. Então, vamos lá. O que são as funções administrativas? Lembrando que a gente combinou, que eu falei lá no grupo, a gente combinou que eu traria alguns conceitos básicos para a gente trabalhar a questão da gestão do negócio, principalmente porque o primeiro ponto que nós perguntamos quando começamos esse grupo foi sobre como vocês organizam as suas atividades, os seus trabalhos, e uma questão que chama a atenção na fala de muitas de vocês é uma confusão entre o que é planejamento e o que é organização. Então, a gente começa com essa figurinha que fala, é o básico do básico na administração. A administração, ela está baseada em 4 funções administrativas, a gente chama elas assim, né, tem outros termos, mas enfim, funções administrativas, acho que traduz muito bem aquilo que a gente... Um ciclo de planejar, organizar, dirigir e controlar, não necessariamente em sequência, muitas vezes ao mesmo tempo, mas cada um desses pontos, cada uma dessas funções tem por foco uma lógica específica, e vocês vão ver lá no finalzinho do hoje que eu mostro essa lógica. Cada uma tem um fundamento, a gente vai ver uma por uma dessas funções, vai olhar para o planejamento, o que tem nela, na organização, na direção, no controle. Logicamente, vocês vão ver que eu dou ênfase para algumas mais do que outras, e vocês também vão entender tudo isso, porque a gente está falando em especial de pequenos negócios, negócios que são gerenciados do início ao fim por uma empreendedora, em muitos dos casos, ou por uma pequena equipe que trabalhe, né, às vezes até de maneira informal com essa empreendedora. Então, não valia aqui, não caberia a gente fazer uma análise muito mais ampla ou complexa. Então, estou tentando simplificar para a gente ter utilidade prática naquilo que a gente está vendo aqui nos negócios de vocês, nas empresas, no trabalho de vocês. Então, a gente precisa entender que as funções, elas estão todas interligadas. O planejar, o organizar, o dirigir e o controlar funcionam, às vezes, ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou planejando algo para o futuro, mas controlando o que está acontecendo agora. Eu estou planejando algo para o futuro e organizando o meio do caminho agora e controlando o que está certo e o que não está. Então, várias questões que a gente vai vendo na sequência, isso vai ficando um pouquinho mais claro para vocês. A ideia não é se estender muito, a ideia é que eu consiga fazer isso, né, de uma maneira mais sucinta, então as dúvidas, elas devem aparecer depois no grupo, depois de assistir esse vídeo também. Então, vamos lá. Planejamento. Determina a direção a ser seguida para alcançar um resultado desejado. Onde é que eu quero chegar e como é que eu vou, né, para que lado eu vou para chegar onde eu quero chegar. Que resultado é esse? Pode ser o meu sucesso e a minha riqueza, meu plano de aposentadoria, pode ser a ideia de eu manter um negócio, né, que sobreviva e que dê certo, pode ser, né, então coisas muito amplas e talvez subjetivas, mas a ideia aqui do planejamento é que a gente consiga identificar, mensurar objetivos em resultados de uma forma mais clara, mais do que simplesmente, eu quero viver disso, né? De que maneira eu quero viver disso? Em que condição? Quanto que eu quero ganhar? Em quanto tempo? Como que eu vou organizar esse meu trabalho? Então, já vou traduzindo coisas do planejar para o organizar, que é a sequência. Serve para prever e avaliar os caminhos possíveis. Então, eu vou determinar uma direção para alcançar um resultado
essa direção, ela vai me dar alternativas possíveis. Como que eu posso fazer para chegar nesse lugar? Algumas de vocês mantêm ou mantiveram durante um tempo empreendedorismo e CLT, por exemplo. Pode ser uma parte do planejamento. Eu me seguro em algo mais estável, que seja um CLT, enquanto eu invisto num negócio, ou eu trabalho em mais de uma frente de empreendedorismo. Isso também pode fazer parte do plano, entendendo caminhos possíveis que eu vou avaliando. Dentro do planejamento, a gente tem a definição das metas do negócio. Quanto eu devo vender por mês? Quanto eu devo vender num trimestre, num semestre? Quanto eu devo faturar no final do ano? Quanto eu pretendo ter? Então, assim, o plano é que, por exemplo, em 2025, o meu faturamento ele seja tão alto que não caiba mais no MEI, no meu limite de faturamento do MEI, por exemplo. Então, quais são os caminhos possíveis para isso? De que jeito eu chego lá? Como? Aí eu vou traduzir depois. Nesse primeiro momento é onde eu quero chegar e quais vão ser os caminhos possíveis para isso. Então, dentro do planejamento, a gente estabelece uma estratégia geral para alcançar a meta. O que eu quero vender? Que tipo de produto, que tipo de serviço, para quem? Isso tudo está dentro do planejamento. Planejar não é ir tateando e vendo o que dá. Não é seguir no escuro e aquilo que der certo a gente continua. Planejar é tomar a decisão antes. Tudo que a gente fala de estratégia está vinculada a planejamento. Tudo aquilo que define, assim, o meu diferencial de trabalho está vinculado à estratégia, vinculada a planejamento. Então, a gente vai falar sobre esse estabelecimento de estratégia de uma maneira geral, que vai, inclusive, definir posicionamento, como que eu vou me colocar na rede social, como que eu vou me colocar frente aos clientes, como que eu vou me colocar frente à fornecedora, à concorrente, a todos os outros atores que a gente tem dentro dessa lógica. Define a ordem dos planos para realizar as atividades. O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Vamos tentar trazer isso para exemplos mais claros, e para isso eu sempre vou ter esse exemplo, vou recorrer ao exemplo muito de artesanato, que é um exemplo que vocês sabem que eu empreendi nesse ramo e que para mim funciona muito pensar algumas coisas mais práticas, principalmente porque trabalho com produção. Eu quero atingir uma quantidade X de faturamento no final de um ano de trabalho, 12 meses, eu quero conseguir ter dinheiro suficiente para poder tirar um mês de férias, para poder bancar as minhas contas naquele mês de férias, para conseguir tirar o terço de férias além do meu Prolabore. Então, o que é o Prolabore? O Prolabore é o salário da administradora, é o salário da dona, é o salário de quem está produzindo. Isso tudo a gente vai ter que olhar daqui a um tempo para entender de onde que eu tiro esses recursos também. Mas vamos por partes. Meu plano é faturar muito. Para que eu fature muito, eu vou ter que pensar em como é que eu organizo minha produção. Se eu dependo dessa produção manual, de pontinho em pontinho, sozinha, trabalhando, eu talvez não consiga atender a esta grande definição de faturamento maior. No meu planejamento pode estar aprender a costurar na máquina, pode estar adquirir uma máquina, pode estar contratar alguém para fazer o serviço numa máquina. São alternativas, são caminhos possíveis que eu vou avaliar, que eu vou identificar o que vale a pena, onde é que isso pode se traduzir em retorno, em faturamento, quanto que isso vai representar em custo, e tudo isso está num planejamento para que eu consiga chegar naquilo que eu quero, né? Na minha definição lá de resultado possível. Planejar, então, é decidir antecipadamente. Planejar, você sabe o que é? Eu vou planejar uma viagem, eu vou planejar a minha semana, eu vou planejar. É antes de acontecer. Planejar durante não é planejar, é fazer, tá? Então, planejar o quê, de que maneira, quando e quem vai fazer no futuro. Planejar é antes, é antecipadamente. O que vai ser feito? Eu quero meu planejamento para aumentar meu faturamento, para aumentar minhas vendas. Mas de que maneira? Bom, eu tenho que ter condição de produzir mais, mas eu também tenho que provocar mais venda. Ou eu vou ter que distribuir isso em outros lugares, ou vou ter que colocar pessoas para vender para mim. Quando eu vou fazer isso? Quem vai fazer isso? Se sou eu ou se outras pessoas envolvidas, mas planejar antes de fazer, justamente para conseguir fazer. O planejamento deve identificar também antecipadamente. Ele está
no antes de acontecer. É me preparar, é ensaiar, é pensar os caminhos possíveis, é pensar onde que eu quero chegar. E para isso eu preciso antecipar quais vão ser os custos e os ganhos ou os benefícios do que vai ser feito. Se eu pensar naquela alternativa, quero aumentar minha capacidade de produção, comprar uma máquina, fazer um curso e demorar o tempo de aprender, talvez leve mais tempo do que eu contratar alguém que terceirize essa parte da máquina. Tem custo relacionado ao tempo, tem custo relacionado ao investimento, mas também tem benefício que diz assim: no momento em que eu pegar o jeito, eu passo a produzir mais barato do que se eu terceirizo para alguém. Ou não, dependendo da situação, se eu tenho que fazer um bordado muito específico, que a máquina é muito cara, que a dificuldade de manejar essa máquina é muito maior, que eu vou levar muito tempo, vou perder muito tempo, vale mais a pena contratar alguém para fazer exatamente aquela etapa que vai, né? Então, medir custos e benefícios do que vai ser feito e identificar quais vão ser os recursos necessários para fazer o que se deseja. Então, planejar, identificando antecipadamente também quais vão ser os recursos. Eu vou precisar de tempo, eu vou precisar achar o curso, eu vou precisar me deslocar para algum lugar para fazer isso, eu vou precisar mandar buscar essa máquina e isso vai demorar, eu vou precisar pagar um treinamento para o que vai ser necessário organizar de recurso, e a gente viu na aula anterior os recursos para fazer isso que se deseja. E aí fechamos planejamento dizendo que planejar é importante para que eu decida melhor. Planejar é antes de escolher qual é o caminho que eu sigo, olhar para ele e avaliar. Eu vou por aqui, vou por ali, vou por lá. Melhor decidir, reduzir risco. Não, eu já sei que eu vou por esse caminho aqui, estradinha de tijolinhos amarelos, e sei que lá no meio do caminho posso encontrar com a bruxa, mas já estou bem organizada para argumentar com ela, escapar dela ou para, enfim, tá? Vamos pensar nos riscos de cada caminho. Não tem caminho, não tem empreender sem risco. Não tem viver sem risco, não tem empreender sem risco. Reduzir risco conhecendo, reconhecendo a realidade é muito melhor. Eu sei que pode ser que eu compre essa máquina e eu simplesmente descubra que eu não tenho habilidade nenhuma para fazer isso. Então, isso tem que estar previsto lá na minha possibilidade de decisão. Pode ser que eu contrate uma terceirizada e esta pessoa entenda que tem um nicho ali que ela pode explorar sozinha e ela venha querer pegar meus clientes. Super possível que isso aconteça, muito possível, né? Ou que eu interprete isso dessa forma. É um risco que eu tenho. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Planejar para definir e alcançar objetivo e meta, que era o que a gente via lá no primeiro momento, que caminho eu vou seguir para chegar onde eu quero. Planejar para poder preparar, dirigir e monitorar a ação. Então, as próximas etapas, organização, direção e controle, estão baseadas no planejamento. Vocês já ouviram falar que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aqui no planejamento, a gente está decidindo para onde a gente vai. E aí não é qualquer caminho que serve. No momento em que eu sei para onde eu quero ir, eu vou preparar, dirigir meus esforços e identificar no caminho se eu estou indo certo. É como organizar, botar o endereço no GPS e ir identificando o que eu preciso. Bom, eu vou levar tanto tempo, isso vai gastar tanto de combustível, eu vou passar por esse e esse caminho. No meio do percurso, pode ser que uma rua esteja interrompida e que não apareceu ali, pode ser que eu erre uma das vezes que eu tenho que, né, virar, e aí eu tenho que recalcular. Então, nesse recalcular, eu estou monitorando a ação, né? Eu estou dirigindo meu esforço, monitorando e vendo se isso vai dando certo ou não, mas o planejar é justamente para não perder tempo ou achar que em 5 minutos eu vou chegar num lugar e eu levo meia hora para chegar nesse lugar, chego atrasada e não vai mais fazer sentido chegar. E planejar também para articular melhor os recursos, todos aqueles da aula anterior, que a gente até vai retomar na sequência um pouquinho. Feito o planejamento, eu preciso olhar para a organização. A organização serve, né, vai definir quais tarefas precisam ser realizadas. Quem vai realizar essas tarefas, como elas podem ser agrupadas e onde as decisões devem ser tomadas. O que eu vou poder dizer para vocês em termos de organização aqui? Pode ser a minha mesa de trabalho, pode ser o meu horário de trabalho, a minha rotina de trabalho, o que eu faço em que momento. Vamos imaginar assim, eu tenho uma situação de presto serviço.
tá? Outro dia vi um vídeo da Priscila, fotógrafa, mostrando ali, vou parar para editar fotos, né? Para trabalhar nas fotos. Aí ela faz toda uma organização de tem um chimarrão, tem o computador, tem a cobertinha, tem a gatinha estagiária junto. Isso tudo ela está agrupando coisas e estruturando para que ela sente e trabalhe. Para uma artesã que precisa, por exemplo, cortar 100 peças iguais, como é que ela organiza o trabalho de fazer um molde, desenhar, riscar essas peças, cortar estas peças, costurar estas peças? Vamos imaginar assim. Ela faz uma de cada vez, ela faz um molde, risca, corta, costura. Aí o molde já está feito, porque são 100 iguais, dela vai lá, risca mais uma, corta, costura. Risca, corta, costura. Vocês conseguem entender que fazer isso sem riscos, sem cortes e sem costura é um trabalho absurdo e um trabalho mal organizado em termos de aproveitamento de tempo e do próprio material. Guarda material, larga material, deixa o material à mão. Como é que eu vou estruturar uma mesa de trabalho com este risca, corta, costura? Não, risca sem, corta sem, costura sem. Estabelece uma estrutura de trabalho. E aí é o que a gente tem na sequência, é o processo de organizar uma sequência, um conjunto de decisões, de procedimentos que vai criar uma estrutura estável e dinâmica para o trabalho. Ah, mas daí tu é a minha cliente e tu diz assim, eu quero ver uma peça pronta, e eu vou dizer, não tem uma peça pronta, porque eu fiz bem nesse processo por etapa. Eu risquei todas, eu cortei todas, eu não tenho ainda nenhuma pronta. Eu tô no final do corte de todas, eu vou passar para costura. Lógico que se é o caso de mostrar um pronto, eu posso parar o processo, preparar uma peça e mostrar para minha cliente se isso faz parte da minha forma de trabalho. Mas se não fizer, já está encomendado, já está resolvido e eu só vou seguir o fluxo, tá? A forma de organização é muito pessoal, a forma de organização é muito do trabalho. Só que existem maneiras de organizar isso melhor, como nesse exemplo que eu estou dando, né? Eu não vou fazer 100 vezes a mesma etapa de pega tesoura, pega caneta, pega faz em processo, ou divide isso em pequenos lotes, não vou fazer 100 de uma vez, porque eu vou né, e principalmente para esse trabalho que seja repetitivo, riscar 100 eu não vou aguentar, faz de 20 em 20, faz 5 lotes de 20 unidades cada um, ou estabelece uma forma de trabalho, assim como estabelece uma forma de, dentro da organização, como que eu recebo o pedido, como que eu confirmo o pedido, como que eu dou ok ali em termos de pagamento, se tem um sinal, se tem uma entrada, se não tem, como é que eu combino entrega, tudo isso está dentro desse processo, dessa sequência em decisão e procedimento que cria uma estrutura estável. Eu não vou precisar lembrar assim, poxa vida, mas a Márcia me encomendou e com ela eu combinei 15%. Mas a outra, não, eu tenho um padrão que diz 20%, 50%, 100% de pagamento antecipado, entrega para tantos dias úteis. Estabelecer padrões auxilia no processo de trabalho como um todo. E é isso que a organização vai fazer. Aqui, como a gente definia objetivo, meta lá no planejamento, na organização eu preciso analisar os objetivos e definir eles em termos de meta de curto, médio e longo prazo. Por quê? Eu preciso lá, dentro daquela ideia, eu quero em 12 meses de trabalho conseguir tirar no final disso um mês de férias. Eu só vou saber se isso vai funcionar se eu conseguir monitorar o que eu preciso traduzir disso mês a mês, trimestre em trimestre, semestre em semestre, para chegar lá no final e saber que aquilo foi obtido. Eu não posso simplesmente chegar lá quando estiver fechando 12 meses para descobrir deu certo ou não deu certo. Então, definir em etapas menores o que eu preciso fazer esta semana, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer semana que vem, o que eu preciso fazer este mês. Hoje é dia 15, o que já foi feito, o que eu tenho até o dia 30 para fazer. Todas essas questões em termos de objetivo. A divisão do trabalho para a organização é justamente estabelecer as unidades agrupando a atividade. Como eu falei antes, o meu processo de recortar, de cobrar, ter um turno para responder cliente pode ser uma forma de organizar o trabalho. As tuas clientes não estão acostumadas a respeitar uma resposta que chega, elas querem respostas imediatas, tudo bem. Ou a gente treina essa cliente, ou a gente atende a cliente como ela quer, mas entende que essa quebra de trabalho vai resultar em sobrecarga ou em atraso para os teus processos.
Definição de responsabilidade também vai entrar aqui, as obrigações ou deveres das pessoas pela realização das tarefas ou atividades, que a gente vai denominar aqui de responsabilidade. Ai, mas eu trabalho sozinha, certo? Tem alguém que te ajuda em algum momento, alguém que faz compra para ti, alguém que faz entrega para ti, alguém que faz uma etapa terceirizada para ti, alguém que auxilia, alguém que vem limpar o espaço de trabalho para ti. Isso pode entrar nesse processo de organização e vai ser importante que exista comunicação clara para que isso aconteça, se for o caso. Então, para a organização, de uma forma resumida, a gente vai falar que eu vou reconhecer aqui, né, definir os processos de trabalho, como eu trabalho. E isso fazia parte daquele primeiro desafio de vocês, que era observar o trabalho. Como que eu trabalho? Ah, eu trabalho ali, acordo e dependendo do meu humor eu vou pro ateliê ou não, dependendo do meu humor eu vou atender cliente ou não. Não, qual é o processo? Hoje é segunda-feira, o que foi feito, como foi feito. Se eu não fiz nada hoje, vai ficar para amanhã e, consequentemente, isso vai apertando, sobrecarregando os meus outros dias da semana e do mês e os meus resultados. Isso vai afetar para que lá com 12 meses eu tenha uma dificuldade de cumprir com a minha meta de tirar um mês de férias, por exemplo. Nossa, Márcia, um mês de férias para uma empreendedora é absurdo. É absurdo, pode ser absurdo, mas pode ser planejado também, né? E não precisa ser um mês direto, inteiro, completamente. Podem ser 10 dias bem tiradinhos, pode ser uma viagem de 10 dias, pode ser distribuir esse um mês em outros momentos, enfim, né? Sonhem e busquem o resultado aí para a gente poder cumprir com isso. Então, definir os processos de trabalho, depois a questão da gestão dos recursos, que é o vídeo anterior. Os recursos materiais, matéria-prima, material, memória do computador, material luz, se tu precisar, material microfone, material câmera, material linha, material contato, o que for. Financeiro, né? Gestão dos recursos financeiros, o dinheiro que entra e que sai. O que tu faz com 50% de entrada que chega? Tu gasta para pagar o custo do anterior ou tu guarda e compra material para esse? Essa bagunça de recebo 50% e depois não tenho dinheiro para terminar a encomenda porque eu gastei para pagar coisa anterior, eu paguei a conta da luz e agora eu não tenho material para fazer a encomenda, isso é um enrosco que depois que começa não tem fim. Recurso mercadológico, de venda, de contato, de rede social, recurso administrativo, de fazer esta gestão como um todo, tudo que a gente já viu no vídeo anterior, voltem lá para assistir se não lembram. E dentro da organização, obviamente, estão esses dois pontos que são bem importantes, né? A gestão do tempo, como é que a gente organiza, principalmente para quem está em casa, empreendendo de casa, com responsabilidade de casa, responsabilidade de filho, responsabilidade de família, responsabilidade doméstica, é um dos grandes desafios, por isso os processos definidos, eles podem ajudar, vão ajudar, e a gestão das informações também, informações que sejam buscar uma forma de fazer mais rápido, mais fácil, mais produtiva, buscar um curso, e curso não quer dizer curso pago, tem um monte de coisa gratuita, buscar informação, tá dentro dessa lógica, né, dentro desse grupo, tentando trocar, participando, para a gente poder melhorar também, tudo isso vai fazer parte do processo de organização dos negócios de vocês. Direção é a nossa função menos visada nesse momento. Por quê? A direção teria uma relação mais direta com funcionários, com outras pessoas, né? No caso de eu, empreendedora, como coloquei aqui, fica tudo centrado nela, ou em vocês. Isso vai dizer de uma condição em que vocês são responsáveis pela motivação, direção das suas próprias atividades, seleção de forma de se comunicar com outras pessoas, gerenciar conflitos internos, externos, familiares que interferem no trabalho, enfim. Direção fala muito de como que eu faço para conduzir pessoas, só que a pessoa sou eu. E às vezes quem eu menos consigo conduzir na vida sou eu, né? No sentido de eu sou a que menos eu consigo mandar porque eu estou sendo mandada por todos os outros, por exemplo, né? Todo mundo é prioridade, menos eu, menos o meu trabalho, as sobrecargas que a gente sabe que a gente divide. Então, precisa focar nisso. E aí, falando aqui da coordenação, nesse sentido de direção, busca evitar perda de controle. Ah, hoje não deu, hoje eu estava acabado, o final de semana foi exaustivo, hoje eu não consegui fazer nada. Mas organizei minha mesa de trabalho,
verifiquei a agenda e vou apertar a produção para os outros dias da semana para correr atrás para resolver isso aqui. Tudo bem. Então, evitar a perda de controle no momento em que eu fico observando o que está acontecendo. Excesso de conflito também evitado a partir disso. Bom, tem horas em que eu simplesmente vou ter que ir sem grandes brigas, sem grandes discussões, fazer. Falha incompetência da mesma maneira, evitar responsabilidade negligenciada, evitar perda de autoridade dentro do trabalho. A gente com a gente mesmo. Talvez seja a parte mais desafiadora desse processo. E aí, vou lembrar até da própria condição, se a gente pensar sobre rede social. A constância é um problema difícil, né? É uma situação complicada, complexa da gente manter na rede social, principalmente porque é a gente cobrando da gente mesma, a gente tentando fazer por nós mesmas, e o quanto isso fica pesado, puxado, e o primeiro lugar que a gente desiste é o nosso, né? Então, assim, não tenho como me desafogar daquilo que eu tenho que fazer, abro mão daquilo que é importante para mim. Muitas vezes, estou falando aqui como pessoa que faz isso também, que tenta aprender todo dia, mas muitas vezes a gente abre mão em função dos filhos, do marido, da casa, da família, de outras pessoas, de outras questões, do trabalho dos outros, e aí a gente é que vai se perdendo nesse processo. Então, direção é muito importante para cá. Para quem tem funcionário, para quem tem, né, subordinado, para quem tem equipe, aqui vai entrar a questão de dirigir essas pessoas, de se comunicar adequadamente com essas pessoas e trabalhar com a questão da motivação, né, e solução de conflitos, como fala ali no início. Última função, quarta função, controle. E aí a gente tem que pensar naquele desenho de ciclo. Eu comecei planejando, organizei todos os recursos, mexo com as pessoas, faço essa mistura toda boa e vou para o controle. O controle é avaliação de desempenho, o controle é monitoramento. Então, o processo de monitoramento das atividades que busca garantir que as atividades sejam realizadas como planejado. Lá no planejamento eu disse, quero produzir 10 peças por semana. Fechou a semana, fiz 9. Opa, semana que vem eu faço 11 para compensar as 9 que eu fiz agora, ou eu baixo a minha expectativa para 9? Qualquer uma das alternativas é possível. Só eu preciso ver qual é a que vai me dar resultado e qual que é a realista. Porque não adianta eu querer fazer 10 se só cabe fazer 9. Mas também não adianta, se eu fiz 9, diminuir a meta, já que a meta é minha e eu que defino, né? Mando nela, diminuir para 9 a meta, porque vai ficar mais fácil. Não. Então, tudo isso precisa ser pensado em termos de planejamento. Registro do trabalho realizado para que possa ser comparado com o esperado. Bom, esse mês era para eu ter vendido 10 pacotes de foto, já que eu estou dando exemplo de foto e artesanato. Eu devia ter vendido 10 pacotes de foto no meu plano. Eu vendi 8. O que aconteceu? Qual foi a dificuldade? Foi algo comigo? Foi algo do mercado? Foi algo do cliente? Da minha dificuldade de acessar cliente? Tem algo a ver com as datas? Ai, mês que vem, então, tem Dia das Mães. Será que eu consigo vender um pouco mais? Então, tem alguma relação com sazonalidade? Tem alguma relação com a questão econômica? A Páscoa me prejudicou de alguma maneira, porque as pessoas gastaram dinheiro com outras coisas, tiveram um foco para outras coisas. Tudo isso precisa ser pensado. E aí eu vou olhar para o trabalho realizado, comparar com o esperado, até para aprender a esperar de formas diferentes. Eu brinco sempre com a questão da sazonalidade. Existe sazonalidade para tudo. A gente costuma dizer que tem sazonalidade para a questão agrícola, de safra. Ah, quando, né, tem o grão, vende, fica rico, depois fica sem dinheiro porque tem todo o processo de plantio de novo. A gente costuma usar muito isso. Eu preciso entender sazonalidade para tudo. O que é sazonalidade? É esta variação de venda. Tem mês que se vende mais, consome mais um determinado produto e outros menos. Vamos pensar assim, épocas de calorão, eu vou vender muito mais bebida gelada, eu vou vender muito mais coisas que refrescam, eu vou vender muito mais sorvete. No inverno, quem vende só sorvete tem que começar a pensar o que mais fazer para recuperar aquela venda de sorvete que culturalmente a gente não consome tanto sorvete no inverno. Embora hoje já consumam tanto, mas não tanto no verão. Então, brinco sempre nas minhas aulas. A sazonalidade de venda de sabonete. Aí vocês podem me dizer que tomam banho todos os dias e que as pessoas da casa de vocês tomam banho todos os dias. Mas o gasto do sabonete é diferente. Se eu tomar 3 banhos no verão, se eu tomar um banho e olhe lá correndo no inverno, tem diferença de consumo. E é verdade, tá? Esse bilhete é verdade. Tem pesquisa que mostra
Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a venda do consumo de sabonete, eu conheço distribuidores que trabalham com isso, a venda de sabonete é diferente de acordo com a época do ano. Então, tem sazonalidade. Quer dizer que eu preciso corrigir as minhas expectativas de venda também para os meses diferentes. À medida em que vocês vão trabalhando durante o período dos 12 meses, vocês já sabem. Fevereiro é um mês ruim para mim, ou fevereiro é um mês bom para mim, dezembro é ótimo, maio é bom. Então, eu vou descobrindo e definindo um padrão de expectativa de resultado, de desempenho a partir disso. Não é só dizer assim, 10 unidades por semana, o ano inteiro, a varrer, porque vai ter semanas em que ninguém vai comprar nada. Ali entre Natal e Ano Novo, eu preciso ter um produto muito específico, de consumo muito específico, para ter grandes vendas de Natal e Ano Novo. Ou então é coisa de promoção e que daí, né, exemplos assim, mas já estou me passando no tempo. Busca corrigir os desvios significativos, então etapa de controle justamente dentro daquela lógica. Queria vender 10, vendi 9. 9 foi um erro de expectativa, eu não tenho condição de vender 10 mesmo, e o certo seria. Ou foi um erro de atuação, eu tinha que ter feito um esforcinho maior para conseguir vender 10 e cumprir com a minha meta. Então, aqui é a questão de corrigir esses desvios na etapa controle. Exemplos de controle, documentos que a gente pode usar, e eu tenho dito para vocês desde o início, a questão de anotar, de ter essas informações é bem importante. No financeiro, um fluxo de caixa com entrada e saída de dinheiro. Onde que entra? Quem me pagou 50%? Quando pagou? Onde é que eu gastei? Como que faz? Planilha de custo, planilha de preço, coisas que a gente vai ver na sequência, tá? Para produção, lista de material. Mas eu não tenho produção, eu presto serviço. Falo da mesma maneira, eu tenho que ter lista de material, eu tenho que ter, né, material que seja lá, vou voltar para a foto, a luz adequada, o instrumento reserva, a luz reserva, a pilha para o maquinário, sei lá, a bateria para o maquinário, a câmera, o computador funcionando, então tudo isso, né, preciso ter internet disponível, enfim. Quantidade produzida, qualidade das unidades, tempo de produção, estoque, tudo isso são exemplos de controle, no sentido de que eu tenho os registros. Nossa, eu fiz essa peça aqui, essa peça levou 10 minutos para fazer. É importante que eu registre esta peça produzida em 10 minutos. Com o tempo, pode ser que eu consiga produzir em 8 minutos uma peça, se eu tiver muito bem adaptada a essa produção. Mas dependendo da complexidade dela, pode ser que eu nunca baixe dos 10 minutos. Se ela tem tanto detalhamento, de tanta personalização, digamos assim, pode ser que eu possa produzir 1000 dessas e leve 10 minutos para fazer cada uma. Então, esses registros são importantes. Um caderninho sempre vai bem nesses momentos. Também controle aqui de lista de cliente atendido, os dados dos clientes, que eu já falei para vocês em outro momento, registro das vendas, registro de lucratividade, outras questões que a gente pode colocar aqui, que eu acabei não colocando, mas assim, um fluxo aí de rotina, um cronograma de compromissos que eu tenha, tanto a questão financeira quanto uma tabela de entrega para eu organizar minha produção, qualquer registro que eu consiga identificar o que está sendo feito, comparar o que está sendo esperado, vai funcionar como registro desse controle. Aqui um resumão, né? O planejamento atua nas ideias, enquanto que a organização atua em coisas, direção atua em pessoas e o controle em resultados. Para o planejamento, a gente fixa o objetivo e pré-determina um curso de ação para alcançá-lo, caminho, né? Onde eu quero chegar e qual é o caminho. Organização, arranja e relaciona o trabalho para o alcance dos objetivos. Como é que eu vou estruturar todo o meu trabalho, meu processo de trabalho para chegar lá? Direção, designar as pessoas e provocar ação intencional em direção aos objetivos. Se eu sou a pessoa, vai ser... O desafio maior é esse, provocar a ação intencional das pessoas. Larga a louça que tem para lavar e vai trabalhar, larga o filho que não sei o que e vai trabalhar, larga... Estas questões vão ser desafiadoras no empreendedorismo feminino, principalmente esse materno, em casa, que a gente conhece, e o controle para os resultados, assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com o planejado. Então, fixei que eu quero chegar lá num determinado tempo. Como que eu estou indo passinho por passinho nesse caminho, eu vou vendo esse progresso pela ferramenta de controle, pela função de controle. Corrido, muito rápido, tentando dar algum exemplo dentro do possível,
mas querendo lançar isso para vocês o mais rápido possível também, para a gente poder ir adiante. A ideia é que a gente passe a discussão lá no Whats e vamos ver o que vocês têm de dúvida em relação ao planejamento, organização, direção e controle e onde é que a gente pode atacar inicialmente. Lembrando que, para mim, a gente ataca primeiro na organização, a partir deste momento. Como é que a gente organiza processo de trabalho? E aí, vamos lá, todas juntas, agradecendo mais uma vez a presença e interesse e companhia e existência de vocês. Muito obrigada, beijo, beijo, beijo. Vamos lá.